trabalha com mineração ou deseja trabalhar com mineração, você já deve saber que as normas, elas se atualizam constantemente. Então, principalmente aí com a entrada, né, da NM, a entrada não seria a palavra certa, né? Mas transformou da NPM para NM. Então, tem muita coisa que precisa ser regulada, tá certo? Então, por isso que a gente está vendo várias resoluções sendo publicadas e vai continuar vendo mais e mais resoluções, porque existem muitos assuntos que estão pendentes dessa regulamentação, como, por exemplo, o assunto de hoje que a gente vai falar de aproveitamento de rejeito e estéreo na mineração, tá? O foco da aula vai ser a gente entender, né, como é essa regulamentação do aproveitamento de rejeito e estéreo, né? E trazer isso para a prática. Mas antes, a gente tem que entender por que esse assunto é importante. Por que esse assunto de hoje é importante? Primeiro, a gente nota, e não precisa ser nem especialista na área para a gente saber que a economia, de um modo geral, tem mudado com relação à mineração, principalmente porque temos novas tecnologias, então hoje, né, o avanço da tecnologia é muito mais rápido do que era, sei lá, 50 anos atrás, e a gente também tem caminhado aí para um aproveitamento mais racional dos recursos naturais de um modo geral, e os recursos minerais estão inseridos, né, nos recursos naturais, tá certo? E aí, o que aconteceu? Mudança de mercado, nova tecnologia, a questão da economia sustentável, sustentabilidade, essa história toda, percebeu-se que se poderia aproveitar o estéreo ou o rejeito, né? O que antes, porque o que é o estéreo e rejeito? Eram, né, produtos da lavra, vamos colocar assim, né? Quem tá aí que for advogado, não vou entrar na descrição jurídica do que é produto de lavra, mas para fins didáticos, vamos colocar aqui na nossa aula, ok? Então, eram produtos lá, não é o seu minério, sai ali da sua lavra, do seu beneficiamento, e que não tinha nenhum aproveitamento econômico, era de fato que você dispunha ali, né? Lógico, você tem que dispor de uma forma segura e tudo mais, mas aquilo não tinha um aproveitamento econômico, tá certo? Só que quem trabalha com mineração também sabe que o minério, né, o termo minério, vamos colocar assim, ele varia com o tempo. Por quê? O que é minério hoje não era minério no passado. O que era estéril no passado, hoje pode ser aproveitado em outras cadeias produtivas, tá certo? Então, se percebeu que fala, olha, eu tenho esse estéril aqui, mas eu consigo, ele foi assim, algo que não era aproveitável lá quando eu fiz a minha lavra, então eu tenho aqui essa pilha de estéril, só que hoje eu consigo aproveitar isso. E como que eu faço esse aproveitamento? Veja, é algo que eu já extraí, então eu fui lá no caso do estéreo, né? A gente vai ver aqui os conceitos. É algo que eu já extraí, eu dispus aqui em pilha, né? Ou no caso do rejeito aí em barragem, porque aquilo não ia me servir economicamente, mas agora eu vejo que sim, isso pode servir à sociedade, né? Você pode comercializar aí esses produtos para usar para outros fins. E aí, não existia uma regulamentação, no caso, existiam os pareceres, né? Eu vou trazer aqui para vocês aí, né? Existia, mas não tinha uma resolução, era um procedimento assim que não estava muito claro, era um procedimento assim mais demorado, o que dificultava esse aproveitamento aí do estéreo ou do rejeito. Junto a isso, existia também a questão especulativa. Então, por exemplo, caso de pilhas depositadas fora da área do processo. E aí, de quem que é esse material? Se eu fizer um requerimento de pesquisa aqui, essa pilha vai vir junto, né? Como que funciona isso? Então, em meio a todo esse contexto, tanto de tecnologia, de meio ambiente, de sustentabilidade, da questão de você poder agora aproveitar algo que não era aproveitável no passado, e também dessa questão especulativa, né? As empresas queriam ali, olha, eu consigo aproveitar isso daqui, mas como é que eu faço? Me dá os meios. O que é a regulamentação? A regulamentação é o meio para que você consiga
fazer determinada coisa. Por exemplo, a regulamentação da atividade de mineração, para você lavrar os bens minerais. Mas essa questão do aproveitamento do rejeito do estéreo não era regulamentada, então não tinha o meio. Porque hoje, se eu quiser fazer um requerimento de pesquisa, ou um requerimento de registro de licença, eu sei, tá lá na norma. Olha, você faz um requerimento assim, assim, assado, a poligonal tem que ser assim, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, eu tinha o meu como, eu tenho o meu como na norma para eu fazer o aproveitamento de um bem mineral in situ, por assim dizer, tá? Mas eu não tinha esse como, né, desse jeito, para eu fazer o aproveitamento do estéreo ou do rejeito. Então, no meio desse contexto todo, a ANM regulamentou, então, o aproveitamento do estéreo e do rejeito, que é o que a gente vai ver nessa aula. O que a gente tinha antes, né? Então, a gente tinha aí 2 pareceres normativos, e aí, no dia 7 de dezembro de 2020, eu vi aqui no canal, eu fiz uma live com Pedro Ataíde e a gente falou na época do que se tinha com relação à regulamentação, que seriam esses pareceres normativos aí, tá certo? Tô deixando aqui a título de conhecimento aí para vocês. O nosso foco aqui é a resolução 85, mas aí vocês podem consultar esses pareceres, tem lá na ANM Legis, e também vocês podem assistir essa live aí que a gente fez com o Pedro Ataíde em dezembro do ano passado. Ano retrasado, gente. Meu Deus, já tem 1 ano e meio. Vocês veem quanto tempo que eu estou aqui nessa internet, não é mesmo? E hoje, o que a gente tem com relação ao aproveitamento de rejeito estéreo, que é o que a gente vai ver na aula? A gente tem a resolução ANM 85 de 2021, que regulamentou o aproveitamento de estéreo e rejeito no âmbito da ANM, no âmbito lá do processo administrativo minerário. Então, o que a gente vai ver nessa aula? De quem que é esse rejeito, quem pode comercializar, como isso deve ser feito, quais são os critérios, eu tenho que juntar algum documento, eu não tenho, né? Enfim, tudo a gente vai ver isso nessa aula de forma muito prática, ok? Mas aí você também pode se perguntar, Julie, com relação ao meio ambiente, com relação à segurança das estruturas. Bem, essa norma, ela vai regulamentar especificamente o que você tem que fazer com relação ao processo administrativo lá na ANM para você conseguir aproveitar o seu rejeito ou o seu estéreo, tá? Mas, e ela fala, lógico, né, que você tem que estar ali também em dia com a sua licença ambiental com o meio ambiente. Ela não vai regulamentar a questão do meio ambiente, porque isso é com o órgão ambiental, tá certo? Mas isso também fica claro na norma. E aí, a sua licença ambiental, vamos supor que você tem um processo, e aí você quer fazer o aproveitamento, então a sua licença ambiental ela tem que estar condizente ali com a sua atividade, tá certo? E também com relação à segurança das estruturas. Então, veja, eu estou trabalhando com pilhas, com barragens, então tem toda a questão de segurança relacionada a essas estruturas, então a norma também deixa claro que você tem que respeitar aí essas normas com relação às normas específicas que já existem com relação à segurança, tá? Na aula de quarta, a gente vai ver alterações no regulamento do Código, que é o Decreto 9406 de 2018. Mas uma coisa importante aqui para a gente trazer para essa aula é que, quando o regulamento ele foi publicado e entrou em vigor dia 5 de dezembro de 2018, ele trouxe que o aproveitamento, né, ele traz aqui, ó, a comercialização dos minérios e o aproveitamento de estéreis e rejeitos fazem parte da atividade de mineração. Então, até então, a gente não tinha esse conceito abrangente dessa forma e o regulamento trouxe esse texto, né, trazendo, não, olha, a atividade de mineração, ela não compreende só a pesquisa e a lavra, o beneficiamento, ela compreende também tanto o armazenamento como o aproveitamento dos estéreis e rejeitos, ok? Então, é um ponto importante aí para a gente entender também como as coisas funcionam, né, com relação aí à regulamentação. E hoje, a gente vai ver a resolução ANM 85 de 2021. Então, ela foi publicada dia 7 de dezembro de 2021, no final do ano passado, e a vigência dela entrou em vigor, né, dia 3, aqui acho que é
3, não, acho que eu coloquei errado, tem que conferir agora. Dia 3 de janeiro de 2022, tá? E antes de eu falar especificamente dos itens da norma, quando eu estava preparando essa aula, e isso acontece, gente, comigo, às vezes eu tô preparando uma aula e me surge assim uma coisa, eu falei, não, vou falar isso daqui. A Luísa falou aqui. Luísa, muito obrigada, é janeiro mesmo. Pois é, acho que eu li janeiro e coloquei fevereiro aqui na aula, Luísa, muito obrigada. Então a vigência é 3 de janeiro de 2022.